bem? Estamos aqui para mais um dia maravilhoso como este, estar começando com ele de uma maneira bastante tranquila e conhecendo cada vez mais coisas que podem nos ajudar. Hoje estaremos aqui falando sobre sucesso. Sucesso é bastante polêmico, porque muitas vezes confundem as pessoas sucesso com bens materiais, por exemplo. Mas nós vamos tratar deste assunto hoje na série Fundamentos com este tema: o que é o sucesso? E eu sou o Jorge Penteado, mentor, e eu ajudo pessoas a dar sentido à vida através do uso da inteligência espiritual. Muito bem, neste tema de hoje, o que é o sucesso, faz com que a gente venha a entender que quando se dá sentido à vida, ao buscar servir pessoas, que é o nosso propósito, nós devemos usar nossa inteligência espiritual para atingir o sucesso. O sucesso pode ser visto como resultados obtidos de objetivos que nos levam a crescer, que nos desafiam, ou como prosperidade ou ainda como abundância. Estou dizendo aqui que nós poderemos usar o termo sucesso, assim como poderemos usar o termo prosperidade ou o termo abundância. Bem, é o momento de se salientar que sucesso não é algo necessariamente ligado a recursos financeiros, mas sim ligado a todas as áreas da vida, o que inclui os recursos financeiros, mas derrube as barreiras de sua mente quanto ao afirmado, pois assim você de fato atingirá o sucesso de que estamos tratando. Ou seja, não é só o recurso financeiro que vai te trazer sucesso. Muito pelo contrário, quando você busca no recurso financeiro o sucesso, o que acontece? Acontece que você poderá até obtê-lo, mas ele não é o suficiente e você despreza outras áreas da sua vida, como a saúde, os relacionamentos, enfim, uma série delas. Pergunto a você: você hoje dá sentido à sua vida e está crescendo na busca da sua espiritualidade, na busca da sua essência? Isso é necessário para que você obtenha sucesso. Pense um pouco nisso. Pense um pouco e reflita se você está num bom caminho para ter o que de melhor há aqui, nesta terra à nossa disposição. Bem, quero aqui também deixar claríssimo de que eu não estou dizendo que os recursos financeiros, o dinheiro e demais riquezas não são importantes, mas sim que só isto não te leva ao sucesso. Isto acaba. Toda esta parte relativa a recursos financeiros, se você sai desta vida, eles deverão ser vilipendiados por outras pessoas. Isto acaba. Só dá valor a determinadas coisas quem realmente trabalhou para obter essas determinadas coisas. Tudo que vem de maneira muito fácil também sai de nossa alçada. Pois bem, se por outro lado você conhece os fundamentos do que é a inteligência espiritual, que é ligada a saber quem você é, o que você faz aqui e que tem em você o poder do Criador que traz insights. Insights nada mais são do que dicas que o Criador passa a você. Então você entenderá que é um ser co-criador, alguém que utiliza dos insights citados, vindos de alguma maneira do Criador, e que recebem insights que te levam a ideias para que você atinja objetivos que farão com que você se mantenha crescendo ou até mesmo se engajando em auxiliar no desenvolvimento de ideias
recebidas pelos que te rodeiam, os teus próximos. Isto é importante, nem sempre a ideia principal do processo que você está trabalhando possa ser sua, mas você pode aderir outras e fazer com que estas outras consigam ser realizadas. Por quê? Porque nós somos parte de um todo e nós estamos aqui para colaborar com as demais partes para que o todo alcance aquilo que está previsto. Bem, afinal de contas, sabemos que somos parte do todo, como disse. O todo, nós podemos dizer que é o Criador. E é necessário realizar aquilo que ele nos leva, ou que ele nos solicita que façamos, que é atingir um propósito de servir. Eu estou aqui, a minha função aqui é de servir, servir a todos. Desta maneira, o idealizador principal de uma ideia não é necessariamente o que leva a todos os louros. Muitos outros poderão estar aderindo a esta ideia e fazendo a parte daquilo que ele muitas vezes não sabe nem como fazer, mas eles participaram e fizeram com que aquela ideia prevalecesse. É muito interessante você entender isso, porque eu recordo agora de que num determinado momento da vida foi-me passado nas escolas de que você precisa dar a visão do que vai ser feito, mesmo que você, ao fazê-lo, contribua com uma pequena parte. E este exemplo diz assim: um pedreiro, quando está levantando uma igreja, por exemplo, chamando bem atenção para isso, ele pode estar fazendo o seu trabalho de uma maneira de mais assentamentos de tijolos. Ou, se ele realmente sabe que a visão daquilo é para levar aquele assentamento de tijolos a dar um resultado que será uma igreja, uma catedral, algo monumental, ele trabalha de maneira diferente. E este pedreiro é tão importante quanto o idealizador, a pessoa que planejou aquela catedral, que projetou e que fez todo este trabalho. Desta maneira, as pessoas estão sempre usufruindo de coisas melhores. Por quê? Porque tem visão, porque tem sentido na vida. Eu estou levantando uma catedral e não apenas dizendo eu estou assentando tijolos mais uma vez na minha vida. Então é importante isso. Guarde bem esse exemplo mostra que você pode comprometer as pessoas de uma maneira tal que elas trabalharão com a excelência melhor que podem. Porque quando virem aquela catedral totalmente funcional, pronta, eles podem dizer: eu participei disto aqui, eu ajudei a fazer isto aqui. Isto é servir, isto é servir. Bem, é interessante deixar claro que há recursividade na cocriação, que é exatamente isso que eu falei. As ideias dependem de outras ideias para serem implementadas, de maneira a obter o sucesso. Aí coloco a você: isto te leva a pensar no que você coloca o seu foco em sua vida? Você está trabalhando pelo fato de trabalhar e necessitar ter um trabalho? Ou você realmente foca, ama isso que você está fazendo e está praticando o melhor que você pode praticar para que a excelência apareça nisto? Pense mais um pouco, reflita novamente sobre este questionamento. Bem, após tudo que falei até aqui, eu diria: você compreende que é necessário saber quem você é, o que faz aqui e o poder que tem dentro de si? Pois é desta maneira que você vai buscar dar sentido à sua vida, através do propósito de servir. E para isto precisa estar sempre crescendo, constante e progressivamente. Você precisa se desafiar. Neste servir, usando a inteligência espiritual, você terá a visão científica, com métodos e ferramentas que te auxiliarão a de fato buscar o sucesso.
Bem, os métodos e ferramentas envolvem soluções para objetivos que o desafiam e o faz crescer e te manter no sentido do propósito de servir, e que só assim você chegará ao sucesso que muitos almejam, a prosperidade que muitos almejam, enfim, a abundância em sua vida. Bem, você não deve esquecer que foi criado para servir ao todo e, como parte disto, não deve deixar, como parte que é, deste todo de colaborar com as demais partes da busca do sucesso do todo. Deixando isso bem claro, nós não devemos deixar de lado que fomos criados para servir ao Criador. Ele nos criou por alguma coisa que ele teve no seu planejamento. Ele desejava algo ou deseja algo e nos criou para que a gente o ajudasse a obter este algo. Nós somos como aquele pedreiro assentando tijolos. Pois bem, então, como parte que nós somos, nós devemos colaborar não só no que estamos fazendo, mas com todas as demais partes quando elas precisam de algum tipo de colaboração para que o todo realmente tenha sucesso. Eu faço parte do todo, eu estou no todo e tudo que for acontecer para que esse todo obtenha o que ele idealizou, fará de mim também uma pessoa de sucesso. Tenho que levar isso em consideração. Bem, somos uma parte ínfima do universo, mas se não fizermos nossa parte, o todo sofrerá efeitos não planejados quando da criação. Ele nos criou, como disse ainda agora, para que a gente obtenha resultados. Resultados que fazem parte do projeto maior dele, Criador. Então, uma vez mais eu coloco para você. Você tem compreensão necessária para atingir o sucesso? Quando eu falo em compreensão, eu falo, você tem o conhecimento, pouquinho mais, você se dedicou a se aprofundar pelo menos mais um pouco do que o normal neste conhecimento e, principalmente, você consegue praticar isto tudo que você obteve neste conhecimento? Isto é chave. Muitas pessoas ficam no superficial, ficam apenas trabalhando sobre a visão do que é conhecer algo, mas nunca levantaram as mangas, arregaçaram as mangas e colocaram as mãos para, de fato, na prática, conferir isso. E é só através do conferir, do praticar, é que você realmente vai atingir a excelência no que está fazendo. É prática sobre prática. Você pode entender melhor isso se eu cito um atleta, alguém que disputa nas Olimpíadas, por exemplo, um tempo, algo em que ele precisa, comparado a ele mesmo, estar melhorando para garantir sua vitória mais à frente, né? Não adianta nada se uma pessoa que tem excelentes tempos ficar parada porque atingiu aquele excelente tempo. Não, ela tem que se superar, porque aquele tempo que foi atingido já é possível para outras pessoas. Ele já virou referência. A referência de que no ano X, nas Olimpíadas, fulano atingiu o tempo Y. Esse tempo Y atingido, ele já não é mais nada impossível para ninguém. Então, você precisa trabalhar sempre para aumentar, competir com você mesmo, mas com o seu próximo. Colabore. Colabore sempre, porque nós estamos aqui para servir. Bem, volto ao questionamento. Você tem compreensão necessária para atingir o sucesso? Se não tem, comece a pensar em buscá-la. Isso é necessário para que você realmente desfrute das coisas que estão disponíveis para nós, que o universo nos fornece, que o Criador nos fornece. Bem, nunca é tarde para buscar esta compreensão.
Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu já estou no final da minha vida, cheguei até aqui, vivi relativamente bem, não sei o quê. Não. Você está aqui para servir. Você sirva e vá buscar cada vez mais se aprimorar neste servir, no colaborar com as partes que te rodeiam, que são os nossos próximos. E, avançando com relação a isto, eu posso dizer a você que eu tenho os meus exemplos pessoais e eu sempre trago nas lives um deles para que a gente possa elucidar melhor sobre o que eu estou falando. Então, nós vamos hoje falar sobre algo que eu já comentei com vocês em lives anteriores, né? Nas lives, o que é a inteligência espiritual e o que é dar sentido à vida, desta mesma série chamada Fundamentos, eu coloquei de maneira clara o que acontecia quando eu atingi 60 anos de idade. Aproximadamente 60 anos de idade, né? Já é uma idade considerável, né? Mas nesta situação eu me encontrava insatisfeito com a vida. Havia dentro de mim um vazio. Este vazio, ele fez com que o meu estilo de vida ficou baixo, porque eu comecei a me desinteressar por certas coisas quando saí do meu último emprego, e baixou tanto em tão pouco tempo que acabei, inclusive, me divorciando e me afastando dos meus filhos. Já eram filhos com uma idade de frequentar universidades, já estavam relativamente desenvolvidos. E isto aconteceu comigo. Por quê? Porque simplesmente este vazio mostrou que algo não estava funcionando bem naquilo que eu estava esperando de minha vida. Com 60 anos é um tempo avançado. Aí eu pergunto para você, pela minha experiência, que se isto não aconteceu com muitas pessoas, poderá acontecer. Por quê? Porque é natural de que o homem, quando se aproxima de uma idade maior, pense que está tudo resolvido, que ele cumpriu o que ele deveria fazer, que ele se desenvolveu, se graduou, casou, teve filhos e complementou os estudos dos filhos para que ele iniciasse uma vida assim como ele fez. Mas pensa um pouquinho mais nisto, porque isto é uma maneira simplista de simplesmente se levar a vida. Na realidade, o conceito de servir, ele não está aí da maneira que tem que ser entendido. Ele não está aí da maneira que você o execute, o sirva e cada vez melhor. Cada vez melhor. Como digo, busque a excelência no servir. Pratique o servir. Isto é chave. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre isso. Mas retornando ao exemplo, quer dizer, eu tinha 60 anos, mas lá pelos idos de 2013, eu fui convidado para iniciar um novo trabalho numa faculdade. E no primeiro dia, eu vi uma faixa no corredor desta faculdade. Logo ao entrar, esta faixa trazia o que diz Provérbios 1:7. E aí, neste momento, a minha ficha caiu. O que traz Provérbios 1:7? Diz que o temor a Deus, ao Criador, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E diz mais ainda, os insensatos desprezam a sabedoria de Deus e a disciplina dele, do Criador. Muito bem. Isto fez com que o meu vazio, até então, sofresse algum tipo de abalo. Mas mesmo assim,
perdurou mais 10 anos em mim este vazio. Mas aquilo que eu li em Provérbios 1:7 fez com que eu me aproximasse de um novo conhecimento, de uma nova compreensão de coisas para que eu pudesse buscar eliminar esse vazio na minha vida. Bem, este vazio, ele nada mais era, e depois de 10 anos isso ficou muito claro para mim, de que eu não tinha procurado dar sentido à minha vida, pelo menos até aquele momento em que vivi, e é através de dar o sentido na vida que você conhece e se identifica com a essência, com o seu espírito começa a florir dentro de você. Ele começa a se sobressair. E isto é importante. É importante porque você é trino e a sua essência é espiritual. E durante muitos e muitos anos, mais de 100 anos, em que começou o desenvolvimento das inteligências, nós sempre demos atenção à inteligência intelectual e à inteligência emocional mais recentemente, no fim do século passado. Porém, no início deste século é que tanto ciência quanto religião convergiram com relação a que de fato o Criador existe, que de fato nós fomos criados e que nós temos uma missão aqui, porque quem nos criou deu-nos algum tipo de missão. E este tipo de missão, já citei várias vezes hoje aqui, é simplesmente servir, simplesmente, mas é necessário que você tenha isso muito forte em sua mente. Bem, então, para que eu passe a dar a importância necessária ao servir, eu volto a dizer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber por que estou aqui, que já falei várias vezes, e a ideia realmente é repetir, porque através da repetição a gente vai, digamos assim, introjetando determinadas coisas que poderão nos auxiliar neste caminho para o sucesso. Bem, eu diria o seguinte, a partir de ter visto Provérbios, eu levei 10 anos mais ou menos matutando sobre como chegar a dar sentido à minha vida. Não que eu soubesse exatamente isso, quero dar sentido à minha vida. Algo estava gerando aquela insatisfação no meu interior. E o que eu fiz? Eu resolvi então, depois de 3 anos mais ou menos, 3 anos e meio naquela faculdade, me dedicar a me aprofundar, a compreender e praticar o que havia, digamos assim, de mais interessante e que poderia me complementar. Então eu me dediquei a um estudo de 3 anos depois disso sobre as Escrituras Sagradas. Estudo esse que eu fiz com a minha atual esposa. E estudo esse que foi num tempo integralmente dedicado. Ou seja, eu passei 3 anos lendo, estudando, trocando ideias com pessoas que tinham muita experiência no assunto, com pessoas que têm várias interpretações, para entender o que para mim faria mais sentido. E é interessante, porque eu compreendi muitas coisas importantes sobre a vida. Porém, as Escrituras Sagradas não são escritas de uma maneira que te leva diretamente à prática. Como exemplo, eu cito Hebreus 11:1, onde você tem a definição de fé. Fé nada mais é do que você atingir, você ter certeza daquilo que você espera e, ao mesmo tempo, a prova daquilo que você busca, se concretiza para você. Então, a fé te leva a este conceito. E este conceito está escrito nas Escrituras Sagradas
fez com que muitas coisas se desenvolvessem. Então a fé é algo que é primordial para nós. Primordial, porque se tivermos fé, isso tudo que nós desejamos, que estamos esperando, eles vão se consolidar à nossa frente. Mas quando você lê todas as Escrituras, você vê que a fé começa com grande destaque ali por Abraão, que aceita uma das condições que o Criador coloca a ele, ele desenvolve e inicia todo o desenvolvimento de algo que vem até os dias de hoje. E muitos exemplos são colocados, histórias, enfim, para que você entenda o conceito da fé. Eu ainda chamaria atenção para mais um ponto das Escrituras para que a gente possa avançar aqui. Existe em um determinado ponto do Novo Testamento um relato de Paulo, onde ele cita que gostaria de fazer o que de fato ele deseja, mas não o fazia, porque simplesmente não consegue, não conseguia. E como esses dois exemplos, há muitos outros colocados nas Escrituras que você entende que existe ali um conceito, mas precisam ser, digamos assim, trabalhados de outra maneira, como nós veremos. Pergunto a você, você já leu as Escrituras Sagradas? Você tem esta mesma percepção de que tem coisas fabulosas, ensinamentos fabulosos, mas pergunto, e como a gente faz as coisas acontecerem? Pergunte também você, como eu posso praticar a fé? A fé é uma emoção que temos. É a emoção, inclusive, que é a oposição ao medo. Quanto mais fé eu tenho, menos medo eu tenho. Quanto mais medo eu tenho, menos fé eu tenho. O medo geralmente é colocado à nossa frente pelo desconhecido. E nós precisamos, então, compreender as coisas, porque aí nós poderemos estar trabalhando de uma maneira tranquila do lado da fé. É assim que funciona. É assim que a gente precisa entender. Muito bem, retornando aí ao que nós estávamos falando. Apesar de conhecer e deduzir muito após esse estudo que fiz de 3 anos integral sobre as Escrituras Sagradas, eu entendi que tudo é possível para aquele que crê. Se você crê em algo, basta ter fé que você vai concretizar isso aí. E isto é uma verdade. É uma verdade que você tem que aceitar. Agora, ficou uma pergunta. De que maneira, por exemplo, eu posso gerir a minha fé? Pois sei que necessito tê-la para alcançar tudo o que desejo. Mas como? Ou ainda, comigo acontece o mesmo que foi citado por Paulo. Muitas vezes eu deixo de fazer o que quero para fazer outras coisas que eu não estou planejando fazer. Por que eu faço isso? E como eu posso melhorar, corrigir isto, mesmo no tempo? Parar de fazer o que não quero e cada vez mais fazer o que quero. É isto que eu estou colocando. Bom, e com você? Acontece o mesmo? Você quer ter uma ideia de que métrica utilizar para fazer com que a sua fé cresça ou que você possa gerir? Você quer parar de fazer estas coisas que na realidade você faz mesmo não querendo fazer outras coisas? Isto são coisas que acontecem conosco. Você passou por isso? Eu passei e estou aqui relatando isso para vocês de peito aberto. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Como decorrência disto tudo que eu digo é continuar com o vazio, porque eu não sabia como tirar este vazio de mim. Eu não sabia de que maneira eu poderia, mesmo que progressivamente, fazer com que a minha vida mudasse, com que esse vazio entrasse numa linha para que se erradicasse da minha vida, mesmo que fosse lá para frente um pouco. Isto é dar sentido à vida.
Isto é fazer com que eu me preocupe em buscar coisas na minha vida, de maneira que eu possa servir. Mas eu tenho que ter esta consciência de quem sou, do que estou aqui para fazer. Pois bem, eu então queria compreender o que me trazia dúvidas. Eu queria compreender, com relação ao exemplo que eu dei, de que maneira eu poderia estar gerindo a fé. De que maneira eu poderia fazer aquilo que realmente eu quero fazer e não coisas que não estão previstas por mim, mas eu estou fazendo. Bom, muitos outros questionamentos me apresentavam à frente em função desse estudo de 3 anos. Aprendi muito, tenho muitos conceitos e sou grato ao Criador por tudo que conheço das Escrituras Sagradas. Eu diria a você, é fundamental que você compreenda as Escrituras Sagradas. Tem muito para se aprender lá, mas não é lá que você vai ter os métodos, não é lá que você vai ter ferramentas para modificar a sua vida. Lá você tem os conceitos. Isto funciona assim. Você precisa de fé. É através da fé que você concretiza seus desejos. É por isso que está escrito lá. Você poderá obter o que quiser na sua vida. Agora, lá não diz como. Este como é que ainda deixava o meu vazio vivo no meu interior. Aí, no início agora do século que nós estamos, no século 21, a ciência criou métodos e formas para que você consiga compreender e obter estas métricas, de maneira que você possa gerir as coisas que deseja. E a ciência, ela estava convergindo então com as religiões, com aquilo que está lá escrito nas Escrituras Sagradas. Não há nada que contrarie o que está escrito nas Escrituras Sagradas. As religiões e a ciência, então, passam a reconhecer um Criador e que o mesmo encontra-se em conexão permanente com cada ser humano. Isso ele nos propiciou. Ele é a pessoa que faz com que a gente tenha as ideias através dos insights que nos dá. Por isso que nós falamos que nós co-criamos, porque sempre há participação do Criador. Você acha que as ideias vêm de onde? Pense bem nisso. Isso é bom, você reconhecer de que ideias que chegam a você, elas têm que ter uma origem. E essa origem é o que nós chamamos de insights. Esses insights vêm. Você começa a fazer a conexão de uma série de coisas porque você procura uma nova coisa. E como vai realizar isto? Olhando, observando tudo o que está aí colocado pelo Criador à sua frente. Esses insights podem vir de várias maneiras. Podem vir através de uma leitura, através de um passeio, onde você vê algo neste passeio que te chama atenção e que te liga àquilo que você deseja. Pode vir através de um sonho. Pode vir de várias maneiras. Você tem que estar atento ao que o Criador está te passando como insight. Isto fará com que a sua vida flua. Isso fará com que você, dando sentido a ela, atinja o sucesso de que nós estamos falando hoje aqui. Bem, tudo isso que a ciência fez, como a ciência assim sempre o faz, está respaldado por pesquisas e estudos e com um nível de profundidade nos dias de hoje bastante elevado. E isso nos leva a criar esses métodos e ferramentas, no caso a ciência, para que nos auxilie no desenvolvimento, na nossa busca de sentido na vida. Né? Porque eu agora tenho ferramentas que eu posso estudá-las, posso aprendê-las e através da prática, de muita prática com essas ferramentas, mudar a minha vida. Né? Que é o que eu quero. Eu quero dar sentido a ela. Então hoje eu sei que eu estou aqui para servir. Eu sei que eu sou espírito.
Então eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer. Agora, como eu posso fazer? Eu tenho características, eu tenho uma personalidade que eu gosto mais de algumas coisas do que de outras. E todos os seres humanos são assim. Agora, o que eu vou fazer? Escolher caminhos, escolher objetivos que me façam crescer, desafios que me levem a procurar mais e mais compreensão das coisas, conhecer mais, praticar coisas diferentes, praticar várias vezes até buscar um nível de excelência satisfatório. Então, o que eu quero colocar assim claramente para vocês? Estes métodos e ferramentas, a partir do momento que ciência e religião convergem, nos traz um salto quântico para que a gente possa realmente começar a buscar dar sentido na nossa vida para ter esse sucesso, esta abundância, para poder usufruir de tudo que de melhor há aqui. Então eu não estou prometendo para vocês nada, eu estou dizendo que vocês estão com possibilidade de ver caminhos que o levarão e depende muito de você, do seu foco, da sua vontade, cada vez mais para o servir. Agora, o servir é praticamente universal. Todos nós aqui estamos para servir. Agora, sempre você vai ter sucesso quando você busca chegar ao servir pelaquele caminho que te dá prazer, pelaquilo que você gosta de fazer, porque o peso é muito menor do que se você estivesse, para dar sentido à sua vida, fazendo coisas que não te dão prazer. É fácil de entender isso, não? Bem, então nós precisamos desenvolver um processo pelo qual as pessoas, ao aplicá-lo, estão crescendo constante e progressivamente para obter o sucesso. E diria mais ainda, que é para cada vez servir mais e cada vez com mais e mais excelência. Bem, esta prática constante dessa busca de objetivos é que o fará crescer. Como servir é algo que todos entendem que estão aqui para fazer, basta você, para realmente florescer de vez e dar sentido à sua vida, escolher os caminhos, os objetivos, aquilo que te desafiam, cada vez mais a buscar novos conhecimentos, portanto, vai crescer com isso, para buscar o que nós chamamos de sucesso, o que nós chamamos de prosperidade, de abundância, que aqui ainda cito mais uma vez, não entenda que isto, sucesso, que abundância, que prosperidade, seja algo ligado só e diretamente a bens materiais, a riqueza. Não, isso é uma pequena parte do que você pode obter. Você pode melhorar muito a sua vida quando você trabalha em todas as áreas, ter uma saúde boa, você pode ter relacionamentos familiares, no trabalho, mesmo na sociedade, que valham a pena. Vocês podem estar colaborando e crescendo. Alguém pode ajudar nas tuas ideias, naquilo que você coloca como objetivo, assim como você também pode ajudar na ideia de outros. Nós estamos aqui para nos complementar, para colaborar um com o outro. É isso que é necessário para que o Criador atinja aquele projeto, aquela ideia dele inicial, de fazer com que houvesse universo e que ele se desenvolvesse e estivesse em expansão como se encontra nos dias de hoje, comprovado também pela ciência. Então é excelente esse momento que a gente vive, porque muita coisa está se abrindo à nossa frente. Basta nós buscarmos entender e começar de fato a usufruir de tudo que está à nossa disposição. Bem, pergunto agora, você sabia da existência da inteligência espiritual e de que hoje há esta convergência quanto ao fato de que nós fomos criados e que nós estamos aqui para servir?
e que nós precisamos nos desafiar? Pense bem, é necessário que você procure mais informações sobre isso para que você dê sentido à sua vida e realmente desfrute de tudo que está aí para que você possa desfrutar, ou seja, tem abundância na sua vida. Bom, vamos lá. Depois de tudo isso que eu coloquei para vocês, eu comecei a ter aquele vazio no meu interior se dissipando. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu precisava estar colocando objetivos na minha vida que me desafiassem. Comecei a crescer, eu comecei a levantar pela manhã sempre com algo para fazer, em caminhos que eu escolhi e são prazerosos. Nós desfrutamos tanto o caminho quanto o objetivo alcançado. Tudo isso faz parte. No caminho, você vai ter circunstâncias a contornar. No caminho, você vai errar. Mas é com estes erros que você se reposiciona e volta. Você não pode desistir. Tudo que você idealizou, tudo que é objetivo que você coloca na frente, a hora que você decidiu, tome a ação necessária para que ele aconteça. Às vezes, ao tomar ação, como disse, você vai ter circunstâncias adversas, mas você pode contorná-las, você deve contorná-las. Isso chama-se correção de erros, isso chama-se mais compreensão do que é a vida. E é assim que nós precisamos estar avançando cada vez mais. Então, eu tomei esta decisão. O meu sentido de vida hoje é levar a quem tem vazio, quem tem dúvidas sobre o porquê está aqui, quem tem, digamos assim, vontade de crescer e ainda buscar tudo que está à sua disposição nesta terra, eu estou aí e vou trabalhar no sentido de ajudar estas pessoas. Por isso que eu trabalho como mentor nesta área. E isto eu determinei que farei até o meu último momento de vida. A minha vida daqui para frente é servir mesmo. E é por isso que eu estou fazendo todas estas lives, para mostrar a vocês que a vida é maravilhosa. Você só precisa saber como trilhar os caminhos que se apresentam para você, como buscar desafios para crescer. Automaticamente você não verá o tempo praticamente passar. Você viverá cada vez melhor, cada vez com muito mais tranquilidade, cada vez mais aceito por todos que o cercam, porque vão ver em você o prazer da vida, vão ver em você a alegria. E é isso que nós estamos aqui para passar para os demais. Muito bem. Eu diria para vocês que nós precisamos explorar na prática tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Ou seja, buscar dar sentido à nossa vida. O que significa conhecer o que de fato nós somos. Conhecer o que nós estamos aqui para fazer. Compreender e assimilar que nós fomos criados e que o Criador, o seu DNA está em nós e que nós então temos poder e estamos nos comunicando com Ele. E quando pedimos algo a Ele, Ele manda através de insights estes que eu preciso estar constantemente procurando entender em tudo que é lugar que eu vá, em tudo que é ação que eu faça. Inclusive, como disse, em sonho. Os sonhos, eles não vêm à toa. Eles têm um sentido, mas muitas vezes nós não estamos ligados ao sentido ou não sabemos por que eles nos desafiam muitas vezes. Mas precisamos cada vez mais fazer com que nossa essência, o espírito que temos, sobressaia sobre o intelecto e sobre a parte emocional. Eu sei que eu tenho em mim o raciocínio e através do raciocínio eu posso buscar coisas novas. Mas eu tenho em mim também um lado emocional e eu preciso saber controlar este lado emocional e fazer com que
o raciocínio que eu tenho, que é a parte do intelecto e o emocional, convivam andando com o mesmo objetivo que me desafia. E quem garante que isto vai acontecer é exatamente o espírito. É a inteligência espiritual que te dará a base para que você possa fazer a gestão da sua mente, que você possa controlar as emoções que você tem e fazer com que ambos, o intelectual e o emocional, convirjam para que você mostre o seu crescimento. E quando você começa a mostrar seu crescimento, você vai ser procurado para ser copiado por muitas pessoas, né? Então, comece a priorizar os seus desejos. Creia, coloque a emoção da fé fortemente neles, foque-os com muita intensidade e concretize-os usando de objetivos que o levam a crescer. Eu posso dar ainda mais um último exemplo aqui. Se você deseja ser um empreendedor, eu digo, comece a descrever como fará isso, de que maneira você quer fazer isso, no que você quer empreender, comece a sonhar. Sonhar é o início do desejo que daqui a pouco vira objetivo. Portanto, você vai fazer com que ele se concretize se você conhecer de que maneira você vai trilhar o caminho para obtê-lo. Gerindo sua mente, cuidando para que você esteja íntegro dentro daquilo que o universo aponta. Bem, então para você alcançar este objetivo, esse seu desejo, lembre-se de que quem dá, recebe mais. Então, eu já falei sobre isso nas últimas lives, mas volto a dizer, sempre que você dá algo, o universo te devolve aquele algo mais alguma coisa. Não, muitas vezes, a própria pessoa que recebeu o que você deu, se é que foi uma pessoa, né? Mas o universo vai se encarregar disso. E para que eu crie um ciclo positivo na minha vida, eu preciso fazer com que isto que eu recebi continue sendo dado. Então, eu vou criar desta maneira este ciclo positivo onde cada vez eu dou mais e cada vez eu recebo mais. Eu não posso cortar este fluxo. Este fluxo cortado significa parar de se expandir, parar de crescer. Então, tudo que você tem, veja de que maneira você fará com que você busque desafios e multiplique isso. Busque sempre mais. É claro que você vai estar olhando para o seu redor, você estará sempre servindo pessoas, e isto é importante porque isto é o seu propósito. Mas, sabendo então de o que tem, né? Seja o que for, para que você dê seu tempo, seus conhecimentos, amor, enfim, né? Sempre que você fizer isto com integridade, você estará servindo o todo. Precisa que este dar seja de coração, seja que faça com que você ande num caminho que te traga prazer, para que você tenha os resultados, para que quando apareça a circunstância, você simplesmente reconheça a situação em que se encontra e ache a maneira de contornar aquilo. Isto é crescer, isto é crescer. Existe uma das leis universais, que são leis que fazem com que o universo esteja se expandindo, que ela diz claramente, você precisa, quando agir e houver uma reação, não pura e simplesmente reagir contra essa nova força que veio. Você precisa pensar, porque você é dotado do pensamento, e fazer com que uma nova possibilidade de contornar esta coisa que fez com que você reagisse, faça com que você passe por ela
sem reagir, mas sim agindo de maneira diferente, buscando uma saída diferenciada. Mas vamos lá. Então, pessoal, eu diria que nós precisamos estar ligados e entender que você, é dotado de uma inteligência única, e isto é a inteligência espiritual. Esta inteligência permite que você possa gerir sua mente enquanto habita este corpo, mas consciente de que na essência você é um espírito que o Criador concebeu para que ele, Criador, realize o seu projeto, o projeto dele, o projeto do Criador, com relação ao universo que está em expansão, no qual os homens foram criados. Criados para quê? Para governar de acordo com a expansão que está prevista para a natureza. Este governo não é um governo de homem sobre homem, mas sim um governo do homem sobre a natureza, de vários homens que tenham consciência de que precisam se expandir conforme se expande a natureza. Eu finalizo perguntando a você: você está fazendo a sua parte? Você quer usufruir melhor do que há aqui? Ou seja, desfrutar do melhor do que há nesta terra aqui? Eu creio que é uma pergunta que tem respostas que te interessam. E você precisa trabalhar, então, este conceito da inteligência espiritual e de saber como proceder. Bem, com isso eu estou encerrando aqui a live de hoje e agradeço ao Criador e agradeço a todos vocês que estão aqui prestigiando esta live e que tenham, pelo Criador, recebido insights de que precisam, de fato, dar sentido à vida de vocês. É assim que vocês chegarão no sucesso.